Meu nome é Luana e vocês estão no canal Na Estante da Luana. Hoje o vídeo será eu fazendo o Bookshelf Tour, a primeira parte. Mas antes, se você é novo no canal e curte esse tipo de conteúdo, se inscreva nele, ative as notificações e compartilhe com seus amigos para estar me ajudando a crescer no YouTube. Como vocês vê, quando eu gravo os vídeos para vocês, vocês conseguem ver essas duas estantes, mais essa que fica aqui no meio, que tem prateleiras que estão até vazias e com algumas bagunças, que aqui eu destinei para os livros novos. E às vezes vocês conseguem ver essas duas estantes também, e em cima eu tenho os meus Funko Pops, que um vídeo mais tarde vou gravar mostrando todos eles. E essa minha estante eu separei só para os meus mangás, como vocês podem ver aqui. E aqui eu tenho prateleiras com livros, com gibis, como vocês podem ver, com latinhas da Coca-Cola, do Star Wars. E aqui embaixo, esse móvel, eu separei para os meus quadrinhos. E esses quadrinhos que vocês estão vendo aqui, atrás deles tem mais quadrinhos. E aqui, pessoal, e aqui eu tenho a minha poltrona, onde eu sento para ler. E aqui eu tenho os meus mangás também, com os meus enfeites. E aqui nesse móvel eu tenho livros, e atrás desses livros que vocês estão vendo, eu tenho mais livros atrás. Então, como vocês podem ver, eu tenho bastante livros, bastante prateleiras e estantes, que não tem como eu mostrar tudo em um vídeo só. Então, eu vou separar por estantes. Hoje eu vou gravar essa estante aqui, semana que vem essa, na próxima, essa aqui no canto, e assim sucessivamente. Eu tenho o costume de separar os meus livros por gêneros. E cada prateleira vem com uma plaquinha com o gênero que se encontra o livro aqui. Nesse caso, eu tenho suspense policial nessa prateleira aqui. Como é o meu primeiro Bookshelf Tour, gente, vai sair um pouco tremido, não vai ficar legal, mas vocês me desculpem. O primeiro livro que eu vou mostrar aqui é Mentirosos, de E. Lockhart. Eu não sei se eu falei o nome certo. Sussurros, ou Sussurros, de Ashley Aldrin. O Oceano no Fim do Caminho, de Neil Gaiman. Tem Alguém na Sua Casa, de Stephanie Perkins. Esse livro é muito bom, gente, mas o problema foi a motivação do assassino. E o outro livro, O Homem que Matou Getúlio Vargas, de Jô Soares. Aqui nesse cantinho eu tenho Sempre Vivemos no Castelo, de Shirley Jackson, que eu achei Água com Açúcar. Rob Cook, Cromossomo 6. A Última Testemunha, de Joel Goldman. Pós-Mortem, de Patrícia D. Gornell, não sei se eu falei o nome certo dela. Correntezas, de Francis Fiefeld. Ai, gente, que nome. Eu tenho A Promessa do Livreiro, de John Dunning. Edições Perigosas, de Joe Dunning. Eu tenho Lua Negra, de Jeffrey Deaver. Não sei se eu falei o nome certo de novo. Eu tenho Disque para Titias, de Jesse Q. Sutanto. Tenho O Mistério da Casa na Praia, de Nádia São Paulo. Eu adorei esse livro. Muito bom. Eu tenho esses dois livros, da Genevieve Labanes. Academia dos Arquivos Arquivados, volume 1, e o volume 2, Instinto Assassino. Falta comprar o terceiro e o quarto. Aí eu tenho já a minha coleção de Lauren McNeice. Eu tenho Um de Nós Está Mentindo. Um de Nós é o Próximo.
Um de Nós Está de Volta, Assim Você Me Mata, Os Primos e Mortos Não Contam Segredos, que é o meu preferido dela. Eu tenho esse da Holly Jackson, Os 5 Sobreviventes, que eu amei esse livro. Aí eu tenho essa série dela, que é Jogo Fatal, Manual de Assassinato para Boas Garotas. Depois eu arrumo aqui direito. Boa Garota, Segredo Mortal e Boa Garota, Nunca Mais. Aí eu tenho do John Grisham, O Homem que Fazia Chover. Do Rafael Montes, Suicidas, livro ótimo dele. Jantar Secreto. Opa. Do Sidney Sheldon, As Areias do Tempo. Os 12 Mandamentos. Um Estranho no Espelho. A Herdeira. O Outro Lado da Meia-Noite. Lembranças da Meia-Noite. Senhora do Jogo, volume 2 e o volume 1, O Revés da Medalha e O Capricho dos Deuses. Aqui embaixo, na segunda prateleira, os meus livros, nessa placa é policial. Deixa eu colocar aqui em cima. Ó, eu tenho A Intimação, do John Grisham. Não sei se eu falei o nome dele certo, provavelmente não. Alma Manchada de Sangue, de Robert Pobb. Aqui, ó, O Casal Perfeito, de Ellen Hildebrand. Foi o péssimo livro dela. Achei fraco demais. Pines, de Black Crouch. Não sei se eu falei o nome certo de novo. Do William Lansley, Veritas. Atlantis, de David Gibbs. Da Liana Moriarty, 9 Desconhecidos. Até que a Culpa Nos Separe. O que a Alice Esqueceu. E Pequenas Grandes Mentiras, que foi o único livro dela que eu li e que eu amei. Esses outros eu ainda não li. Eu tenho Preces e Mentiras, de Sherry Wood Amos. Eu tenho Lemniscata, O Enigma do Rio, de Pedro Drummond. Sidney Sheldon e Tilly Beckshaw, A Viúva Silenciosa. Aí eu tenho esses livros aqui, da Kanai Minato, Entrelaçadas, Penitência e Confissões, que é o mais famoso dela. Eu tenho da Angela Masso. O dela eu li Gritos no Silêncio, que eu amei. Eu li no Kindle. Jogos Malignos. Do Sam Wilson, O Assassino do Zodíaco. Da Lucinda Healy, Morte no Internato. Da Helen Sage, gente, que é uma autora preferida minha, Sobreviva à Noite. A Última Mentira que eu Contei. A Casa do Outro Lado do Lago. As Sobreviventes, que foi o meu primeiro dela e que eu amei. Esse aqui de cima é do John Nesbo, O Redentor. Da Leila Slimani, Canção de Niná. Eu Sou o Peregrino, de Terry Hayes. Dessa série maravilhosa do Stieg Larsson, eu tenho A Rainha do Castelo de Ar, volume 3, que é o único dele que eu ainda não li. A Menina que Brincava com Fogo. E Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Maravilhoso, gente. Esse, O Enigma do Quarto, de Ian Galdell e Dusty Thomason. O Leopardo, Lua de Sangue e Baratas, que eu já li e que tem até vídeo no canal. Descendo, nessa minha terceira prateleira, eu tenho Infanto Juvenil. Aqui em cima, gente, eu ainda não tenho completa essa série. A Thames Fall, de Owen Colfe. Aí é onde que eu vou deixar. Eu tenho o Livro do Cemitério,
do Neil Gaiman. Aí aqui, eu vou tirar aqui para me facilitar a vida, eu tenho da série Ghostbusters, do R.L. Stine, O Latido do Cão Fantasma. Espera um pouco, gente. Lembrando que é o meu primeiro Bookshelf Tour. O Espantalho Anda à Meia-Noite. A Máscara Monstruosa. A Vingança do Boneco Vivo, volume 1. Deixa eu tirar o restante para ser bem mais fácil para mim, que aqui é tenebroso aqui. O Fantasma da Casa ao Lado. Acampamento Fantasma. O Lobisomem do Pântano da Febre. Quem tem medo do lobo mau. A Noite dos Mortos-Vivos. Fuja do Parque do Terror. Bem-vindos ao Acampamento dos Pesadelos. Tudo dessa série Ghostbusters. Praia Fantasma. Bem-vindo ao Acampamento Rastejante. O Mistério do Boneco. E Sorria e Morra. Aqui, pessoal, eu vou ir tirando aqui O Cavaleiro Fantasma, de Cornelia Funke. O Pequeno Príncipe, do Antoine de Saint-Exupéry. Não sei se eu falei o nome certo. Nossa, vai cair, né? Do Oscar Wilde, Histórias de Fantasma. Extraordinário, de R.J. Palacio. A Pequena Princesa, do Francis H. Bunny. Esse livro, gente, ele deu origem àquele filme que passava na Globo, na sessão da tarde, A Princesinha, que é o filme meu preferido da infância. Todo de Pé para Perry Cook, de Leslie Cornon. Caiu, falei que ia cair. Os Piratas Fantasmas, de William Roby Hodgson. A Casa à Beira do Abismo, também de William Roby Hodgson. Os sobrenomes vocês vão me desculpando, tá, gente? Porque não dá para ler eles, não. Entre Monstros e Fantasma, de M.R. Fournier. O Segredo de Happy House, de Edward Karen. Volume 1 e 2, Salsicha Galácticas. Volume 1, Uma Aventura Espacial, de Max Brelin, que é uma paródia do Star Wars. E volume 2, A Salsicha Contra-Ataca. A Fantástica Fábrica de Chocolate, de Roald Dahl, não sei se eu falei certo. Sete Bruxas e um Gato Temporário, de Índico Ayer. Wink Pop Medellín, a April Genevieve Tukilkok, não sei se é assim se eu falei certo, gente. Deixa a Neve Cair, de John Green, Maury Johnson e Lauren Miracle. Quem é Você, Alaska, do John Green. O Livro das Lendas, de Shannon Healy. Do R.L. Stine, Jogos Macabros. Ai, minha mão já cansou. Tash e Tolstói, de Kathleen Osby. Thomas e a Sua Inesperada Vida Após a Morte, de Emma Trevani. É bem legal esse livro, gente. Felizmente o Leite, de Neil Gaiman. O Mistério da Estrela Estudar, de Neil Gaiman também.
O Mistério dos Cavalos Alados, da Margaret Shepard. Aí eu tenho essa série de infanto juvenil, tá, gente? De Salve-se Quem Puder, da Sarah Tixo, A Cidade Fantasma. A Torre Mal Assombrada, de Susana Leigh. A Torre Mal Assombrada, de Susana Leigh. Assassinato no Avião da Meia-Noite, de Gabe Waiter. O Espião Invisível, de Mark Fowler. Aventuras no Ártico, de Martin Oliver. A Cidade Submersa, de Martin Oliver. Viagem ao Fim do Mundo, de Leslie Sims. A Incrível Expedição aos Dinossauros, de Karen Dobbin. A Maldição do Ídolo Perdido, de Gaby White e Graham Howd. Pessoal, os sobrenomes, relevem, tá? Tudo por uma Esmeralda, de Mark Fowler. O Fantasma do Espelho, de Karen Doble. De Eva E. Bottisson, O Grande Resgate dos Fantasmas. O Cavaleiro, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, de Washington Irving. 7 Fases do Terror, são vários autores. Aqui começa aquela minha coleção do Vagalumes, gente, que é O Mistério dos 5 Estrelas, do Marcus Rey. Um Rosto no Computador, do Marcus Rey. Livrão esse. 12 Horas de Terror, Marcus Rey. O Cadáver Ouvir Rádio. E Na Roda do Perigo, também do Marcus Rey. Ui, pessoal, cansei do meu braço. Quem Manda Já Morreu, do Marcus Rey. Gicana da Morte. O Diabo no Porta-Malas. Enigma da Televisão, também do Marcus Rey. Sidney Sheldon, O Estrangulador, que para mim é o melhor dele. O Fantasma da Meia-Noite, nessa minha edição bem antiguinha, que foi o primeiro livro do Sidney Sheldon que eu li, gente. Terror na Festa, de Janaína Amado. O Outro Lado da Ilha, de José Mavial Monteiro. O Fantasma de Tio William, de Rubens Francisco Lucchetti. Os Barcos de Papel, de José Mavial Monteiro. Do Marçal Aquino, O Mistério da Cidade Fantasma, de João Carlos Marinho, O Conde Futrisson. Férias no Castelo Assombrado, de Elizabeth Loibe. Zezinho, o Dono da Porquinha Preta, de Jair Vitória. O Fabricante de Terremotos, de Wilson Rocha. Menino Sem Pátria, de Luiz Puntel. O Inimigo em Cada Esquina, de Raul Dreinick. Do Luiz Galdino, O Brinquedo Misterioso, que eu achei fraquinho esse livro. A Vida Secreta de Jonas, de Luiz Galdino. A Ameaça nas Trilhas do Tarô, de Cersei Bardastri. Confusões e Calabrios, de Silvia Sintra Franco. Na Barreira do Inferno, de Silvia Sintra Franco, que é ótimo esse livro. O Escaravelho do Diabo, de Lúcia Machado de Almeida. Xisto e o Pássaro Cósmico, de Lúcia Machado de Almeida. A Invenção de Hugo Gabriel, de Brian Zelnick. E do Mark Zelnick, Sem Fôlego. Aqui embaixo, eu já tenho a minha prateleira de ficção científica. Aqui, gente, eu não sei se é ficção científica, né? Mas foi o único lugar que eu achei ele. Para colocar aqui, que é uma se eu não me engano é fantasia. Agora que eu me lembrei, é fantasia. Não devia nem estar aqui, mas tudo bem. Eu tenho do Joe Hill, Mestre das Chamas. Então já vou até mostrar eles, tá, gente? O Lorde Supremo, volume 3, de Trude Canavan. O Aprendiz, volume 2. E o Clã dos Magos, volume 1. Aqui do lado eu tenho A Cidade Murada, de Ryan Claudin. John Scalzi, Kaiju. Eu tenho a série do Alien, Surgido das Sombras, do Tim Lambon.
que essa série, cada livro é de um autor diferente, que é muito bom. Alien 2, Mar de Angústia, de James Amor. E o volume 3, Rio de Sofrimento, de Christopher Golden. O Mundo Perdido, do Michael Crichton, que eu tô lendo o primeiro. Do Michael Crichton eu tenho Micro. 172 Horas na Lua, de Johann Hasted, que é muito bom esse livro. Da Lisa Price eu tenho Stader e Enders. Essas capas vocês podem ver. Eu tenho o volume 1 e 2 do Patrick Ness, O Mundo em Caos e A Pergunta e as Respostas. Jogador número 1, de Ernest Cline. Essa série do Ceifador, O Ceifador, A Nuvem e o Timbre, do Neil Schussman. Eu tenho essa, que é uma trilogia, só que eu só tenho os 2 primeiros. A Colônia e a Expansão, de Ezekiel Bourne. A Guerra dos Mundos, de E.G. Wells. A Hospedeira, de Stephenie Meyer. Do Heinlein, Um Estranho numa Terra Estranha. Numa Terra Estranha, quer dizer. Skyward, do Brandon Sanderson. Bem legal esse livro, falta eu comprar o segundo. Do Patrick Ness, Mais do que Isso, que eu gostei desse livro, mesmo que tem pessoas que falem que eu odiou, eu achei ele muito interessante. Eu tenho, dessa coleção do Times Hayden, eu tenho o do John Alex Carey, Time Raids 1, Time Raids 2, O Dia do Predador. Desculpa, gente. O volume 1. Tá escuro, né? Me desculpe pela iluminação, gente, que não tá legal. O Dia do Predador, que é de dinossauro. E o terceiro, O Código do Apocalipse. É uma série de 7, se eu não me engano, só que a Fundamento não trouxe o restante. Nixia, de Scott Heritage. Isaac Asimov, a trilogia da Fundação. Do Break Cloud, eu tenho Upgrade, Recursão e Matéria Escura, que foi o único livro dele que eu li e que eu adorei. E chegamos na última prateleira dessa estante, que é de fantasia, gente. Como aqui nessa plaquinha vocês podem ver. Eu tenho De Sangue e Cinzas, Jennifer Armentrout, só tenho o volume 1. Aqui eu tenho os meus do Star Wars. O Darth Prakey, de James Luceno. Estrelas Perdidas, de Claudia Gray. Traum, de Timothy Zahn. E Tarkin, de James Luceno. Aqui eu tenho volume 1, Marcas da Guerra. Star Wars Tropes da Morte, que é uma história de zumbi, bem legal, gente, do John Schreiber, não sei se eu falei certo o nome. Kenobi, de John Jackson Miller. Eu tô tirando para mostrar para vocês, gente. Perseguição ao Jedi, de Michael Reeves. Caminho da Destruição, de Dri Garpish, não sei, acho que nome. E Legado de Sangue, de Claudia Gray. Eu tenho esse livro de contos, Mulheres Perigosas, de vários autores.
Essa é a minha edição do Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. Aí eu tenho a minha série do Roda do Tempo. Eu vou mostrar, gente, na ordem que estiver, tá, gente? Pra não cair aqui do lado. Então eu tenho o volume 8, O Caminho das Adagas, Uma Coroa de Espadas, do Robert Jordan, O Senhor do Caos, As Chamas do Paraíso, A Ascensão da Sombra, O Dragão Renascido, A Grande Caçada e O Olho do Mundo. São 14 volumes. O 9º já saiu agora, gente. Vocês viram? Está 150, um absurdo. Eu tenho essa série do Rafael Dracon, volume 1, Caçadores de Bruxas. Olha que capa linda, gente. Volume 2, Coração de Neve. Ciclo de Chuva. E o volume 4, Estandartes de Névoa. Então essa é a última trilogia desse Bookshelf Tour, Neve Night, do Jay Kristoff, God's Grave e As Cinzas da República, Dark Down. Pessoal, então é isso. Essa foi a minha primeira Bookshelf Tour do canal. Essa semana eu vou liberar essa primeira estante. E na semana que vem eu vou filmar essa estante aqui. E cada semana eu vou estar filmando cada uma dessas estantes e prateleiras que vocês estão vendo aqui. Deu muito trabalho para fazer esse vídeo, gente. Então, por favor, dá aquele like para estar me ajudando. E eu espero vocês semana que vem. Tchau, tchau.